A terça-feira pós-Natal reativou o mercado de transferências e com avanços em algumas negociações. O zagueiro Robert Renan deve ser oficializado ao longo da semana. Gia Lucas não vem mais. Borré vive a expectativa para também o seu anúncio oficial. Enquanto isso, outras especulações acabaram surgindo. Everton Ribeiro entra na pauta colorada e até o fim da semana deve definir o seu futuro, de permanência no Flamengo ou de transferência para outro time, e o Inter se prontifica a contratar o meia. A gente fala também sobre a notícia que surgiu nos Estados Unidos, envolvendo um atacante venezuelano, que já tem um posicionamento oficial por parte da direção colorada. Bruno Mendes está em novo clube, assim como Gia Dias. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 26 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira, tá? Vamos começar com as informações do mercado de transferências, porque ao longo dessa terça a gente tem o reinício do mercado esquentando, depois da pausa que a gente pode dizer que houve de muitos clubes, empresários, situações envolvendo o Natal, tá? E enquanto isso, a gente não teve ainda nenhum avanço sobre Rafael Borré. E a gente sabe que essa situação ela desperta uma ansiedade muito grande do torcedor, mas até o momento não houve um avanço em relação ao desfecho. Existe o encaminhamento, o Inter fez a proposta que foi aceita pelo Eintracht Frankfurt, o Borré pediu o salário que o Inter já afirmou que vai pagar. O Eintracht Frankfurt já está comunicando ao Werder Bremen que precisa liberar o jogador. Restam alguns detalhes, como, por exemplo, compensação financeira ao Werder Bremen, o Werder Bremen liberando o Borré de maneira definitiva e os últimos ajustes, tá? Mas não houve avanço nisso ainda ao longo dessa terça-feira. Então, a expectativa é que isto caminhe, isto ande ao longo dessa semana e que o Borré possa, por exemplo, ser anunciado ainda no ano de 2023. Este é o objetivo, não é a certeza, mas o Inter tenta ter o jogador de maneira oficial ao longo dessa semana e seguem as conversas, seguem as tratativas para que o Borré possa ser anunciado pelo Internacional, tá? Enquanto isso, o Robert Renan é o outro jogador, este com uma situação mais encaminhada e mais próxima do anúncio, que também será oficializado, tá? Tudo ao longo dessa semana, contrato de empréstimo de uma temporada junto ao Zenit, são esses os anúncios que estão na mão do Internacional, porque o Gia Lucas teve o Bahia atravessando a negociação. O Gia Lucas esteve muito perto do Internacional, mas com o Bahia chegando, o Inter ficou um pouco para trás nesse negócio, tá? E vamos para as novas notícias, tá? Por quê? O Inter, não tendo o Gia Lucas, olhou para o mercado e mira agora em outro meia. E este meia é Everton Ribeiro. Sim, Everton Ribeiro, que já em vários momentos desperta a atenção do Internacional. A gente já fazia essa leitura, né? O Roberto Melo disse que tinha contato com Everton Ribeiro para contratar o jogador. E a gente fazia essa leitura, mesmo que o Marcelo seja reeleito, o nome do Everton Ribeiro vai pintar no Internacional, porque a atual gestão gosta muito do Everton Ribeiro e o Everton Ribeiro com a situação indefinida lá no Flamengo. Acontece o seguinte, a informação é do Thiago Fernandes, do Portal Gol, tá? Nosso colega, o Thiago Fernandes, que apurou que o Inter está buscando a contratação do Everton Ribeiro e está em uma concorrência, inclusive, com o Cruzeiro. Os empresários do Everton Ribeiro confirmam, o Inter também confirma que tem sondagens, que tem conversas, mas que ainda não houve uma proposta oficial. Qual é a situação? O Everton Ribeiro ainda está dando tempo para conversar sobre uma renovação contratual com o Flamengo, tá? Isso deve acontecer até o final dessa semana. A renovação ou não do Everton Ribeiro, até porque o contrato dele acaba agora na segunda-feira, né? Com a equipe do Flamengo. Então, até o fim dessa semana, ele vai definir com o Flamengo se ele fica ou se ele sai. E tem uma grande chance de saída. E o Everton Ribeiro saindo, Inter e Cruzeiro entram na briga pelo jogador. E o Inter entrou forte, com valores financeiros altos, para ter Everton Ribeiro no estádio Beira-Rio. As partes confirmam que existe conversa, mas não é uma situação avançada ainda, porque também depende do Everton Ribeiro resolver a sua situação junto ao Flamengo, e ele, no bastidor, afirma dar prioridade para renovar com o Flamengo. A questão é, o Flamengo quer renovar com o Everton Ribeiro
e isso tudo vai impactar em uma possibilidade do jogador atuar no Internacional, tá? Everton Ribeiro, então, tem conversas com o Inter. E aí uma outra informação surgiu ao longo dessa terça-feira, que envolve o atacante venezuelano Joseph Martinez, tá? Essa informação ela veio de um portal especializado em MLS, né, Major League Soccer, MLS Multiplex. E eles trouxeram uma matéria dizendo que o Joseph Martinez, atacante venezuelano do Inter Miami, está próximo de ser anunciado pelo Internacional, tá? O que caiu como uma bomba, todo mundo foi pego de surpresa em relação a isso aqui. Mas aí, conversando com as pessoas do Inter, não há uma confirmação disso, pelo contrário. Os dirigentes do Inter negam que exista o interesse no Joseph Martinez. E vamos lá, quando tu tá tentando contratar um jogador e tu não quer falar pra imprensa, normalmente o que a gente ouve não tem nada fechado, é um jogador interessante, mas não temos nenhuma negociação, pra despistar. Quando o time fala que não tem interesse no jogador, normalmente é porque não tem negociação, porque aí daqui a pouco o cara fecha, e aí tu vai em cima do gente e diz, cara, vocês disseram que vocês não tinham interesse, que ele não era um bom jogador, ou que ele não era um jogador interessante. E como é que ele veio parar aqui? Gera um constrangimento. Então, assim, o Inter dizendo que não tem interesse no Joseph Martinez me coloca longe disso, até porque a gente sabe que o Inter tá fechando com o Borré. Então não faria sentido ir no Joseph Martinez, e foi essa informação que surgiu de portais especializados em Major League Soccer, tá? Bom, avançando para pautas agora que não são tão do Inter, tá? Por exemplo, Bruno Mendes, que esteve sempre no noticiário do Inter, especulado como uma possibilidade de reforço, porque o Inter monitorava pela boa relação que ele tem com o Internacional. O Bruno Mendes definiu o seu futuro, enfim, tá? Ele vai jogar no Granada, da La Liga. Inclusive, quem treina o Granada é Cacique Medina, Alexander Medina. E o Bruno Mendes vai jogar lá a partir de agora, então, fora do mercado brasileiro. A gente já tinha essa ideia, né, de que o Bruno Mendes deveria ir para a Europa, e ele fechou com o Granada, em definitivo, o zagueiro uruguaio, tá? Tanto que o Inter tá fechando também com o Robert Renan, outro modelo de negociação em relação ao Bruno Mendes. E outro jogador que foi oficializado agora foi o Gia Dias, que até tinha contrato até segunda-feira com o Internacional, também teve a liberação, e agora foi oficializado pelo Paysandu. Vai jogar pela equipe de Pará, a gente já sabia, já havia dito aqui que o Gia Dias iria jogar no Paysandu, agora tudo isso de maneira oficial, tá? Na tarde dessa terça-feira eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre investidores, repercutindo uma fala do presidente Alessandro Barcelos, que explicou a situação de Elusmar Maggi, o investimento que Elusmar Maggi pode fazer no Internacional. Falo ainda sobre Delcir Sonda, que deverá ter um encontro com a gestão do Internacional no mês de janeiro, e o assunto é CT de Guaíba. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais da projeção da atual gestão sobre investidores nesse ano de 2024. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? De novo, a gente perdeu a aposta da NBA, porque o Houston Rockets perdeu o jogo para o Indiana Pacers. Mas a gente tem nessa quarta-feira, jogos da Premier League. Por exemplo, Everton e Manchester City. Odd do Everton 5.66, empate 4.3, Manchester City 1.5. Tem também Arsenal e West Ham. Odd do Arsenal 1.32, empate 5.5, West Ham 9. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!